Numa nova capa da Vogue, Nicole Kidman deixa cair a sua armadura e aparentemente revela a verdade sobre o seu divórcio a Keith Urban. O casamento pode ser complicado, mesmo para alguém como Nicole Kidman, cuja vida amorosa sempre atraiu a atenção do público. Mas algo aconteceu que mudou tudo, deixando até os seus amigos mais próximos chocados. A história por detrás da sua decisão repentina de se afastar não é apenas sobre um coração partido, mas sobre um momento que mudou todo o seu mundo. O que poderá ter levado Nicole a terminar o seu casamento de forma tão abrupta? Junte-se a nós para descobrir o que realmente aconteceu com o casamento de Nicole Kidman. Um legado de força. Antes de alguém começar a falar sobre o seu divórcio, 2025, Nicole Kidman já tinha vivido uma história de crescimento e força constantes. Nicole Mary Kidman nasceu em Honolulu em junho de 1967, enquanto seus pais australianos viviam nos Estados Unidos em trabalho. O seu pai, Anthony, era bioquímico e psicólogo, e a sua mãe, Janelle, trabalhava em enfermagem. Mais tarde, tornou-se ativa em grupos de direitos das mulheres. Quando Nicole era ainda bebê, a família regressou a Sydney, onde cresceu num lar que incentivava a curiosidade, a aprendizagem e a bondade. Na North Sydney Girls High School, Nicole era inteligente, mas irrequieta. O que realmente conquistou o seu coração foi a performance. O bailado veio primeiro, depois o teatro. Os seus pais apoiavam os seus interesses, mas mantinham-na com os pés assentes na terra, lembrando-a de que o talento por si só não era suficiente. Estas primeiras lições construíram uma forte ética de trabalho que preparou o terreno para o que viria a seguir. Estudou no Victorian College of the Arts, em Melbourne, e mais tarde no Phillip Street Theatre, em Sydney. Aí, ela encontrou uma comunidade de jovens sonhadores que mais tarde viriam a moldar a crescente indústria cinematográfica australiana. Os professores descreviam-na como uma pessoa tranquila, mais intensa, que estudava as pessoas de perto. Para ela, não se tratava apenas de ser notada. Tratava-se de se perder num papel e encontrar nele a verdade. O primeiro reconhecimento de Nicole veio de programas de televisão australianos, como Five Mile Creek e do filme de Natal Bush Christmas, de 1983, em meados da adolescência. Os diretores de casting já a consideravam uma atriz nata. Mas foi Calma Mortal, de 1989, que mudou tudo. O suspense tenso mostrou do que ela era realmente capaz e chamou a atenção dos realizadores internacionais. Pouco depois, contracenou com Tom Cruise em Dias de Trovão, assinalando o seu sucesso em Hollywood, e o início de um romance que viria a moldar a década seguinte da sua vida. De repente, o mundo estava a observar. Na década de 1990, Nicole equilibrou a fama e o propósito. Interpretou uma mistura de papéis, como Far and Away, Um Sonho Sem Limites e O Retrato de uma Senhora, cada um revelando um novo lado seu. O público via-a não apenas como uma estrela de cinema, mas como alguém que levava a sua arte a sério. No final da década, ela tinha saído da sombra de Tom Cruise e construído o seu próprio nome. Seguiram-se prêmios, mas o que mais se destacou foi o seu sentido de direção. Cada escolha parecia intencional, desde os seus papéis até a forma como se comportava em público. Encarava a representação não como uma forma de se manter famosa, mas como uma forma de continuar a aprender sobre a vida. Muito antes de a sua vida privada voltar às manchetes, Nicole já era conhecida pela sua abordagem calma e ponderada à fama. No entanto, à medida que a sua carreira crescia também a curiosidade sobre quem era realmente por detrás das atuações. Quando se tornou uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, a sua vida já se tinha dividido em dois mundos: o que o público via no ecrã e o mais calmo e pessoal, em casa. A sua carreira continuou a crescer, mesmo quando a sua vida pessoal se tornou mais difícil de gerir. De muitas maneiras, o seu trabalho contava a história de quem ela se estava a tornar. O seu grande ponto de viragem surgiu com De Olhos Bem Fechados, em 1999. Atuando ao lado de Tom Cruise, ela explorou o tipo de emoção crua e desconforto que a maioria das pessoas só demonstra em privado. O filme confundiu a linha entre o casamento e a arte, e o público não conseguia desviar o olhar. Foi ousado e provou que ela estava pronta para correr riscos criativos nos seus próprios termos. 2 anos depois, Moulin Rouge mudou tudo novamente. Foi colorido, romântico e trágico ao mesmo tempo, e a prestação de Nicole fez dela uma estrela internacional. Não era apenas a atriz séria que as pessoas admiravam. Ela tornou-se alguém que conseguia cantar, dançar e fazer-nos sentir profundamente numa única cena. Depois veio Os Outros, em 2001, uma história assombrosa que mostrou o quão poderosa podia ser, com silêncio e emoção.
Os críticos consideraram-na uma das suas melhores interpretações e marcaram-na como uma atriz que não precisava de efeitos especiais ou de momentos impactantes para dominar um filme. Cold Mountain foi lançado em 2003, valendo-lhe elogios pela sua honestidade e força no ecrã. Cada papel que assumia parecia basear-se no anterior, revelando uma nova camada de quem ela era. A televisão tornou-se o seu próximo lar. Come Big Little Lies, 2017, atingiu um novo patamar. A série abordou temas complexos como o abuso, a maternidade e a verdade. E Nicole interpretou o seu papel com tanto realismo que lhe valeu um Emmy e um Globo de Ouro. Depois vieram The Undoing e Nine Perfect Strangers, onde também desempenhou as funções de produtora. Ela já não estava apenas a representar, ela estava a moldar as histórias do zero. A sua produtora, a Blossom Films, tornou-se um reflexo do seu crescimento criativo. Deu-lhe a liberdade de contar histórias sobre mulheres complexas, fortes e humanas. Muitas destas personagens refletiam a força que ela demonstrara na sua própria vida. Os seus colegas e críticos começaram a vê-la de forma diferente. Os diretores chamavam-lhe destemida. Os colegas de elenco descreviam-na como generosa e disciplinada. Ela conquistou o respeito não só pela sua capacidade, mas também pela sua consistência. Com o passar do tempo, o seu nome passou a estar associado à qualidade, e a sua lista de prêmios demonstrou o quanto se tinha consolidado entre os melhores de Hollywood. O trabalho de Nicole regressa frequentemente aos mesmos tipos de histórias: emocionais, psicológicas e pessoais. Parece mais viva em papéis que exploram o luto, o amor, o medo e a esperança. Trabalhou com realizadores visionários e rodeou-se de artistas que a desafiaram a continuar a crescer. Em tudo isto, a representação foi a sua âncora. O seu trabalho deu-lhe propósito e, talvez, uma sensação de paz quando a vida fora dos holofotes era incerta. Mas antes de Keith Urban entrar em cena, quem era Nicole Kidman longe das câmeras e que tipo de vida construiu para si? Da desilusão amorosa em Hollywood ao amor dourado. Antes de Keith Urban entrar na sua vida, Nicole Kidman já tinha vivido um dos relacionamentos mais públicos de Hollywood. O seu primeiro casamento com Tom Cruise moldou não só a forma como o mundo a via, mas também a forma como ela se via a si própria. Conheceram-se em 1989, durante as filmagens de Dias de Trovão, e a química foi instantânea. Em dezembro de 1990, casaram-se. E, na década seguinte, a sua relação foi acompanhada de perto por todas as revistas e veículos de TV imagináveis. Juntos, adotaram 2 filhos, Isabella e Connor, enquanto equilibravam uma vida construída em torno da fama e das viagens. À primeira vista, pareciam o casal perfeito de Hollywood. Mas, com o passar dos anos, essa imagem começou a desfazer-se. As pressões de trabalharem juntos, somadas ao crescente envolvimento de Cruise com a cientologia, terão criado um distanciamento entre ambos. Quando se divorciaram em 2001, Nicole ficou desolada. De repente, foi lançada na vida de solteira sob o brilho intenso dos mídia. Uma vez, disse que se sentiu perdida após a separação, incerta sobre quem era fora do casamento. Este período também mudou a forma como as pessoas a viam. Já não era apenas a esposa de Tom Cruise. Em vez disso, tornou-se um símbolo de força e independência, reconstruindo a sua carreira enquanto criava os seus filhos longe dos holofotes. Ainda assim, a sua relação com Bella e Connor complicou-se com o tempo. Ambas as crianças mantiveram-se próximas do pai e envolvidas com a cientologia, enquanto Nicole se manteve distante da organização. Raramente falava sobre o assunto publicamente, preferindo proteger a privacidade da família, mesmo quando isso alimentava especulações na imprensa. No início dos anos 2000, a imagem pública de Kidman voltou a mudar. Passou a ser vista como uma atriz séria, mãe solteira e uma das mulheres mais respeitadas do cinema. As suas interpretações em The Hours in Cold Mountain foram aclamadas pela crítica, e a sua elegância tornou-a uma das favoritas entre as grandes casas de moda. Marcas como a Chanel viam nela não só glamour, mas também confiança. A sua campanha de 2004 para o Chanel número 5, dirigida por Baz Luhrmann, tornou-se um dos anúncios de perfumes mais memoráveis de sempre, reforçando a sua imagem de misteriosa e graciosa. Para além da representação, Nicole começou a usar a sua plataforma para causas que lhe eram importantes. Apoiou a Unicef e a ONU Mulheres, tornando-se embaixadora da boa vontade com foco na igualdade de gênero e no bem-estar infantil. Os seus discursos eram calmos, mas impactantes, baseados na experiência e não no estatuto de celebridade. Amigos e colegas descreviam-na como uma pessoa atenciosa e empenhada nas questões sociais, embora raramente chamasse a atenção para os seus esforços. Este tipo de ativismo tornar-se-ia uma das suas características duradouras. Profissionalmente, os anos após o divórcio de Cruise foram também dos mais ousados.
Ela assumiu papéis complexos, por vezes sombrios, que refletiam a sua transformação interior. Filmes como Dogville e Birth mostraram uma mulher disposta a correr riscos e a romper com escolhas seguras. Era como se ela se estivesse a redefinir através do seu trabalho, usando as suas personagens para explorar emoções que não podia demonstrar publicamente. Em 2005, Nicole Kidman encontrava-se numa interessante encruzilhada. Ela tinha sucesso, respeito e liberdade para escolher o seu caminho. Mas ainda havia uma sensação de distanciamento à sua volta. Apesar da fama, falava frequentemente sobre solidão, sobre desejar algo mais realista do que a vida de Hollywood que conhecia. Este anseio por estabilidade e ligação cedo a atraíra para um homem cuja origem não podia ser mais diferente da sua. Conheceu Keith Urban em janeiro de 2005 na G-Day USA Gala, em Los Angeles, um evento que celebrava os australianos que deixavam a sua marca nos Estados Unidos. Ambos estavam no auge das suas carreiras. Nicole era uma atriz vencedora de um Oscar, e Keith era uma das maiores estrelas da música country. No entanto, apesar dos flashes das câmeras e da conversa em redor, o primeiro encontro foi tranquilo e educado. Nicole diria mais tarde que sentiu uma ligação instantânea, mesmo que Keith não lhe tenha ligado durante meses depois daquela noite. Quando finalmente o fez, marcou o início de algo diferente de tudo o que ela já conhecera. O seu namoro decorreu longe dos holofotes habituais de Hollywood. Eram frequentemente vistos de mãos dadas em Nashville ou Sydney, longe do caos da passadeira vermelha. Nicole, que já tinha vivido um casamento bastante público, parecia querer proteger este. Descreveu Keith como gentil e profundamente leal, alguém que compreendia o que a fama podia tirar a uma pessoa. No final de 2005, eram inseparáveis. A comunicação social acompanhou de perto, chamando-lhes o casal de ouro da Austrália. Os fãs adoraram a ideia de duas estrelas locais encontrarem um amor após um desgosto amoroso. Ainda assim, o seu relacionamento não estava livre de desafios. Keith era aberto sobre as suas lutas passadas contra o vício. E Nicole, cautelosa por experiência própria, tentava ir com calma. A imprensa especulava frequentemente se o relacionamento sobreviveria sob pressão. Mesmo assim, mantiveram-se firmes, aparecendo juntos em cerimônias de entrega de prêmios, mas mantendo o resto da vida em segredo. Quando se casaram, em junho de 2006, em Sydney, a cerimônia refletiu este equilíbrio entre fama e intimidade. O casamento teve lugar na Capela Memorial Cardeal Cerretti, em Manly, com convidados como Hugh Jackman e Russell Crowe. Nicole usou um vestido Balenciaga simples, e a cerimônia teve um tom acolhedor e familiar, em vez do grande espetáculo que muitos esperavam. O casamento começou com otimismo, mas depressa a realidade os testou. Apenas 4 meses após o casamento, Keith entrou em reabilitação por abuso de substâncias. Nicole terá organizado a intervenção sozinha, um sinal tanto do seu empenho como do seu medo de perder o que tinham acabado de começar. Alguns elogiaram a sua força, outros questionaram-se se a relação conseguiria lidar com tamanho revés tão cedo. Durante todo este tempo, Nicole apoiou-o, visitando-o durante o tratamento e exortando a imprensa a respeitar a sua privacidade. Esse período foi um momento decisivo na sua parceria. Com o passar do tempo, o casal foi encontrando o seu ritmo. Dividiram as suas vidas entre Nashville e Sydney, construindo um equilíbrio que lhes permitiu continuar a trabalhar e, ao mesmo tempo, manter a normalidade para a família em crescimento. Os papéis de Nicole em Hollywood começaram a refletir as suas novas prioridades. Filmes como Australia e Rabbit Hole carregavam um peso emocional mais profundo, refletindo o seu crescente sentido de maturidade e estabilidade. Enquanto isso, a música de Keith assumia um tom mais suave e introspectivo. Albans como Love, Pain e The Whole Crazy Thing pareciam falar diretamente das suas experiências partilhadas de cura e reconstrução. Juntos, tornaram-se um dos casais mais admirados do mundo do entretenimento. Admirados não pelo glamour, mas pela sinceridade aparente. Falavam abertamente sobre terapia, fé e compromisso, mostrando que o seu vínculo não se baseava na perfeição, mas sim na persistência. Nicole descrevia frequentemente Keith como a pessoa que trouxe a alegria de volta à sua vida, enquanto Keith acreditava por o ter salvo de si próprio. Mas por detrás desta imagem estável, ainda havia desafios. O que antes parecia equilíbrio, aos poucos, tornou-se tensão. E com o passar dos anos, estas fissuras iniciais começaram a alargar-se de formas que nenhum dos dois conseguia ignorar. E o que antes era uma história de renovação, em breve enfrentaria o teste mais difícil de todos. Quando o casal deu as boas-vindas à primeira filha, Sunday Rose, 2008, pareceu um ponto de viragem para ambos.
O nascimento ocorreu após anos de curiosidade pública sobre se Kidman iria aumentar a sua família, após a sua experiência de adoção com Tom Cruise. 2 anos depois, 2010, nasceu a sua segunda filha, Faith Margaret. Através de uma barriga de aluguer, o casal falou abertamente sobre a sua gratidão e as suas dificuldades com a fertilidade, uma rara demonstração de vulnerabilidade que aprofundou o afeto público. Kidman descreveu a maternidade como a maior bênção, enquanto Urban frequentemente creditava à sua mulher o apoio à família no meio de carreiras desafiantes. Conciliar a vida entre Nashville, Sydney e os locais de filmagem pelo mundo nunca foi simples. Ambos estavam no auge das suas profissões. Mencionavam frequentemente a regra de não se separarem por mais de 2 semanas. Mas a distância ainda se instalava. As entrevistas ao longo dos anos revelaram como tentavam manter-se conectados através de chamadas diárias e visitas surpresa. No entanto, o peso das viagens constantes era visível. O desafio não era apenas o tempo separados, mas também manter o alinhamento emocional, apesar do ruído que os rodeava. O historial de dependência de Urban esteve sempre em segundo plano durante o casamento. Desde então, Keith tem falado sobre manter a sobriedade com atenção plena diária e o apoio da família. Estas experiências aprofundaram a relação, mas também marcaram o início de uma luta partilhada contra o julgamento público e a intrusão dos mídia. Os esforços do casal para preservar a privacidade tornaram-se parte fundamental da história. Fotos de paparazzi de férias em família, momentos emocionantes na passadeira vermelha e até fotos espontâneas de rua eram constantemente dissecadas. Os tabloides alternavam entre retratá-los como o casal mais estável de Hollywood e prever uma separação iminente. Tanto Kidman como Urban abordaram o assunto vezes sem conta, dizendo que a sua vida real era aborrecida em comparação com as manchetes. Por detrás deste humor, porém, havia um compromisso sério para proteger as suas filhas dos holofotes. Com o passar dos anos, a imagem do casal perfeito começou a apresentar falhas. Enquanto os fãs admiravam o seu carinho em eventos públicos, as fontes internas falavam frequentemente sobre a tensão causada pelas longas ausências nas prioridades da carreira. A agenda cheia de filmes de Kidman e os ciclos de digressão de Urban significavam que raramente ficavam no mesmo lugar durante muito tempo. Apesar do amor e do esforço, a pressão para manter a sua imagem teve o seu preço. E com o passar dos anos, a admiração transformou-se em curiosidade. Será que até o casal mais dedicado conseguiria suportar este tipo de pressão? Continue a ver enquanto exploramos como estas tensões acabaram por levar a uma das separações mais faladas de Hollywood: o divórcio. Quando a notícia foi divulgada, pessoas próximas de Nicole Kidman e Keith Urban admitiram que não foi uma surpresa completa. Fontes confirmaram que viviam separados desde o início do verão de 2025. A última aparição pública conjunta foi numa gala de cinema em Sydney, onde os espectadores repararam na distância perceptível entre eles. Logo depois, Urban mudou-se para uma casa separada em Nashville, enquanto Kidman permaneceu na propriedade principal com as filhas. Os fãs esperavam que fosse apenas um acordo temporário, mas a ausência de fotografias partilhadas e saídas públicas revelou uma história diferente. O processo oficial foi aberto a 30 de setembro de 2025, com Kidman a alegar diferenças irreconciliáveis. Os documentos, arquivados no condado de Los Angeles, delineavam uma separação calma e deliberada. Posteriormente, foi revelado que ambos tinham assinado previamente um acordo de dissolução conjugal e um plano parental, tendo Urban assinado a 29 de agosto e Kidman a 6 de setembro. O cronograma sugeria meses de preparação antes do anúncio público, demonstrando o desejo de manter os procedimentos controlados e respeitosos. Os relatórios revelam que Kidman procurou a guarda residencial primária das suas filhas, aproximadamente 306 dias por ano, enquanto Urban recebeu cerca de 59 dias. Os documentos judiciais incluíam regras claras sobre a parentalidade, proibição de menosprezo público, seminários obrigatórios sobre a parentalidade e horários detalhados de férias para garantir a estabilidade dos filhos. Fontes internas observaram que ambos priorizavam a privacidade e a rotina, evitando as prolongadas batalhas pela custódia que frequentemente acompanham os divórcios de celebridades. Um aspecto invulgar do divórcio foi o regresso de uma cláusula do antigo acordo pré-nupcial, chamada cláusula da cocaína. Os primeiros relatos sugeriam que a sobriedade de Urban estava ligada a um pagamento anual de $600 mil, um incentivo previsto no acordo quase 2 décadas antes. Ao longo de 19 anos, estimou-se que esta cláusula totalizava cerca de $11 milhões. Analistas jurídicos da Wahidin debatendo a sua aplicabilidade, mas reconhecendo que demonstrava a postura protecionista de Kidman após as lutas anteriores de Urban contra o vício.
Embora nenhuma das partes tenha confirmado os detalhes, ambas enfatizaram o respeito mútuo e mantiveram a coparentalidade. Financeiramente, a separação foi simples. Ambas renunciaram à pensão de alimentos e à pensão de alimentos, um sinal de independência financeira mútua e de confiança nos seus termos pré-nupciais. Os relatórios revelam que Urban tinha pago antecipadamente as suas obrigações de pensão de alimentos, garantindo que as necessidades das crianças seriam satisfeitas sem disputas futuras. Cada um manteve os seus próprios bens, incluindo propriedades, royalties e participações comerciais. A reação do público, no entanto, não foi nada silenciosa. Os meios de comunicação da Austrália e dos Estados Unidos cobriram a história sem parar, analisando linhas temporais, declarações e até linguagem corporal do último tapete vermelho juntos. Alguns fãs elogiaram a maturidade do casal. Outros lamentaram o que antes parecia uma rara história de amor de Hollywood, construída para durar. Em privado, os amigos disseram que ambos estavam determinados a manter a cordialidade pelo bem das filhas. O que começara por ser uma das uniões mais admiradas de Hollywood era agora um cuidadoso exercício de contenção, legalidade e dignidade. Após o divórcio, Nicole Kidman entrou aos poucos num novo ritmo. O trabalho, antes um foco partilhado entre ela e Keith Urban, voltou a ser uma âncora pessoal. Recentemente, terminou as filmagens de Practical Magic 2 em Londres, reencontrando Sandra Bullock mais de 2 décadas depois do filme original. No set, os colegas descrevem-na como calma e focada. Além da representação, a sua longa parceria com a Chanel continua a prosperar. Apareceu no desfile da marca em Paris, em setembro, vestida com um estilo simples e elegante, exibindo uma mistura de tradição e inovação. Publicamente, ela adotou uma imagem mais suave. As suas recentes aparições têm sido marcadas pelo calor humano, e não apenas pelo glamour. Após anos de escrutínio, Kidman parece mais à vontade com a imperfeição. Ela assiste a eventos públicos sem a pressão de projetar perfeição, e as suas escolhas de estilo refletem agora conforto e uma autoconfiança serena. A relação com as filhas continua a ser o centro da sua vida. Kidman continua a viver maioritariamente em Nashville, garantindo estabilidade a Sunday Rose e Faith Margaret. Ao abrigo do novo plano parental, Urban viaja com frequência e as férias são partilhadas entre ambos. Fontes dizem que Kidman valoriza a estrutura, preferindo manter a rotina dos filhos previsível. Raramente fala em detalhes sobre a educação dos filhos, mas mencionou como o amor e o respeito guiam cada decisão. Emocionalmente, a mudança foi profunda. Ela reconhece que a dor pode ensinar a humildade e que aprender a deixar as coisas para trás faz parte da vida. A narrativa dos mídia também se suavizou. Em vez de a enquadrar como uma figura trágica, a cobertura celebra agora a sua compostura e independência. Os fãs responderam calorosamente, admirando a sua franqueza sem exigir drama. O seu legado em Hollywood continua a evoluir. Com mais de 3 décadas na indústria, Kidman continua a ser uma das poucas atrizes que equilibram a aclamação da crítica com o apelo mainstream. Os colegas veem-na como a prova de que a longevidade vem da graciosidade e da adaptabilidade. E não apenas do talento, os analistas acreditam que o divórcio pode mesmo marcar o início de uma nova fase que lhe permitirá interpretar personagens que reflitam maturidade e autodescoberta. Quanto ao que nos espera, há especulações. Alguns acreditam que Kidman poderá eventualmente explorar a direção ou a produção de histórias mais centradas nas mulheres. Outros questionam-se se o tempo e a história partilhada poderão levar a um reencontro amigável com Urban no futuro, embora nenhum dos dois tenha dado a entender isso. Por enquanto, parece satisfeita por construir uma vida moldada pela estabilidade, pelo trabalho e pela família. Apesar de tudo, a história de Nicole Kidman continua a ser uma história de reinvenção. Cada etapa da sua vida, desde a fama inicial à desilusão amorosa e a superação, aprofundou o respeito do público por ela. O que acha que este próximo capítulo lhe reserva? Um novo começo ou apenas mais um passo numa jornada em constante mudança? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever para mais. Além disso, clique no seguinte vídeo apresentado no seu ecrã. Você vai adorar.